Vamos lá, de volta com essa aula super especial sobre scanner e ajustes para vocês. Olhem que legal agora, hein? Valores. Então veja na tela de scanner, né? Os botões 2 e 3. O 2, nesse exemplo de scanner, tá, pessoal? Pode ser que apareça diferente para vocês, pareça como um teste contínuo, teste estático, leituras e análise gráfica. Ou seja, duas opções que nós temos na tela do scanner para justamente ler o atual, quais sinais estão chegando na ECU, qual é o estado de funcionamento do motor instantaneamente, ao vivo, naquele momento. Então com o scanner você consegue enxergar isso nessas duas telas, né? Essas duas teclas de leituras e análise gráfica, né? Alguns scanners usam a marca Visual Graph, né? Não importa. Algo semelhante que a gente tem para facilitar mais o diagnóstico, as leituras. Então, vamos lá? Valores. Nessas duas opções, temos os valores dos principais sinais recebidos, os sensores, e os comandos dos principais atuadores. Pessoal, são telas e mais telas, né? 3, 4, 5 telas com 20, 30 itens, ok? Que eu consigo ler real o que está acontecendo. Por exemplo, sinais de sensores. O motor está ligado em marcha lenta. Rotação. Tem que ser a rotação de marcha lenta. 900 RPM. Sensor MAP. Poxa vida, o MAP em marcha lenta, ele dá mais ou menos 400 mmHg, entre 400 a 600. Motor está frio? Temperatura da água, 20 graus. Motor está quente? Temperatura da água, 95 graus. O ar, mais ou menos 40 graus no início, chegando a 70 quando está bem quente. Sensor de oxigênio, a sonda lambda, a variação de sinal. Valor do pedal do acelerador. Aí eu vou lá e acelero o motor. Piso no acelerador. Vai ter que alterar. Interruptor de embreagem. Ligado. Eu piso na embreagem, ele abre, aparece desligado. Tiro o pé da embreagem, ele fecha, ligado. Interruptor de freio, a mesma coisa. Ou seja, eu consigo analisar os principais componentes nas leituras. Então o scanner tem isso de muito bom. Se ganha muito tempo nesses testes, nessas simulações. Muito tempo. Então é importante explorar essas telas de leituras com calma, dentro do carro, com o scanner em mãos. Eu simulo tudo isso. Aí atuador, dá para simular? Dá para simular. Por exemplo, entre leituras, chega lá, ar-condicionado, desligado. Eu vou lá, ligo o ventilador interno, pumba, aperto o botão do ar, aparece ali, ó, L ligado. Eletroventilador desligado, eu vou lá e aperto o ar-condicionado. Quando ligo o ar, não ligo o eletroventilador, aparece ligado. Ou seja, até mesmo atuadores, os comandos, eu consigo analisar só nessas telas de leituras no scanner, ok? Então é importante explorar isso. Você pega defeitos reais, por exemplo, tá? Essa linha acontece muito do sensor de temperatura do motor, sensor da água, dá uma oscilação brusca. Do nada, vai para negativa a temperatura. Você está lá com o scanner acompanhando o motor 10 graus, 11 graus, 15 graus, 20 graus, 22, 25, menos 40. O motor dá uma quadradada, depois 26, 25. Do nada ele perdeu o sinal. Do nada. E foi tão rápido que nem deu tempo de captar isso como código de falha. Nem deu tempo de acender a luz de anomalia. Mas o motor deu uma engasgadinha. Olha, você descobre isso nas leituras. Ok? E ainda existe também a opção de
função gráfica ou visual graphic, né, em alguns scanners, né, que é o mesmo valor dessas leituras, porém dentro de um limite de gráfico mínimo e máximo. Só que atenção, esses limites de gráficos não são colocados pelo módulo da injeção, pelo sistemista, né, que fez o gerenciamento desse motor, nesse caso, né, não foi por ele. Isso, quem coloca esse mínimo e máximo é o fabricante do scanner. Ou seja, não confie 100% no gráfico, hein? Não confie 100%, pode ter erros, tá? Eu peguei vários erros, né, nessas partes de visual gráfico ou análise gráfica do scanner. Então, atenção, tá? Ajustes. Observe que nós temos 3 telas para ajustes. Ó, ajuste 1/3, teremos o ajuste 2/3 e o ajuste 3/3. Então, são 3 telas de ajuste. Estão vendo? Ó? Ajuste 2 pontos, 1/3. Esse é o 1. Reconhecimento da posição da borboleta aceleradora. Então, ajustes, pessoal, é uma forma de fazer, né, a ajustagem, a adequação, a adaptação de algum sistema ou algum componente da ECU para melhorar ou testar o funcionamento do motor. Ok? Então vamos lá. Primeiro, reconhecimento da posição da borboleta. Vamos lá. Nesta primeira opção de ajustes via scanner, temos o trabalho de aprendizado que a ECU tem em cima do comando do corpo de borboleta para reconhecimento da sua posição. Porque assim, quando eu faço esse ajuste, o módulo abre inteira a borboleta, fecha inteira e deixa em posição de descanso. Ou seja, além de aprendizado, se eu for lá e olhar lá no corpo da borboleta, no visual eu vejo, porque o módulo comanda a abertura inteira, segura aberta, volta, fecha inteira, volta para a posição inicial, porque assim, né, o corpo do borboleta eletrônico, quando está desligado, ele fica levemente aberto, que é a situação de emergência. Então ele tranca a borboleta, abre uma parte, abre totalmente, tranca e depois volta para a posição inicial. Então, além de ser um ajuste, já é um teste visual que eu posso fazer lá do corpo de borboleta eletrônico. Bem interessante esse teste, tá, pessoal? Auxilia bastante no momento de diagnóstico, ok? E também, depois que você faz a limpeza do corpo, né? Tirou o corpo, fez a limpeza na borboleta, ao redor da borboleta, limpou o coletor, deixou tinindo a borboleta. Quando monta, é legal fazer esse ajuste. Deixa o sistema mais certo. Já da partida, ele já funciona no ideal dele. Ou seja, é mais uma forma de facilitar a partida na sequência. Vamos lá. Outro tipo de ajuste. Olhem agora, ó, 2/3. O 2, ADAP, álcool. Então, a adaptação para o álcool como combustível. Esse carro não é flex? Claro, ele é flex. A ECU determina, através dos parâmetros recebidos dos sensores, principalmente os 2 pós-queima, né? Detonação e sensor de oxigênio antes do catalisador, determina a relação AF. AF é Air Fuel, ar combustível. E assim faz o quê? Os devidos comandos e ajustes para uma relação AF, mais para álcool, mais para gasolina, ou qualquer proporção dos dois, pessoal. No Voyage, eu abasteço como? Com álcool e ou gasolina. Abasteço só com álcool, só com gasolina, qualquer mistura dos dois. E a ECU vai adequando isso.
e eu consigo fazer, no ajuste via scanner, uma adaptação forçada. Tá? Por exemplo, esse ADAP álcool. Vamos lá, a tela seguinte para vocês. Nessa tela de ajustes, temos a opção de programar a relação AF de forma forçada para o álcool. Lembrem-se que nas leituras é possível ver qual é a relação atual. Então já sabe, relação AF de 9 por 1, né, ou só 9 aparecendo no scanner, né, 9,0, é uma relação de 100% de álcool. Ou seja, o mapeamento que a ECU está exercendo é para 100% de álcool. Para 100% de gasolina, essa relação vai ser de 13,2 por 1, ou no scanner vai aparecer só 13,2. Ou seja, 100% gasolina. Se tiver 10 vai ter boa parte de álcool e uma menor parte de gasolina. Se tiver 11,5, 11,5, né, ou 11, é mais ou menos a metade. Então, 11, 11,5 é uma proporção mediana. 50% de álcool, 50% de gasolina. Ok? Então, 11, 11,5 é mais ou menos o meio. Uma relação de 12 por 1. Mais gasolina, menos álcool. E de 13, 100% gasolina. Então, nessas relações eu consigo identificar. Sabem onde nós testamos bem isso na prática? Lá em leituras. Você vê lá, leituras. Relação AF, 9. Então está o quê? O sistema está programado para 100% de álcool. Pergunto para o cliente o que está abastecido. Ele fala que está misturado. Eu vou confiar no cliente. Está misturado? Está meio a meio? Mais ou menos meio a meio. Tira um pouquinho de combustível, confiro. Realmente está meio a meio. Poxa, por que o sistema está indicando 100% álcool então? Tem alguma coisa errada. Então, essas coisas são interessantes. Eu saber o que está abastecido pelo cliente, depois eu confirmo mais ou menos pela mistura que está no tanque e vejo como que está pela relação AF. É muito importante esse tipo de teste, pessoal. Muito importante. Tá? Querem saber o exemplo? Olha a sequência. Ajuste 3/3. Agora sim, adaptação para gasolina. O carro chega inchado. A gente diz assim, Scopino, o carro não quer pegar. Não quer pegar. Vejo na relação AF, está uma relação AF de álcool. Pergunto para o cliente, o que tem no tanque? Gasolina. Poxa, está indicando álcool. Se está indicando álcool e tem gasolina, o sistema está doidão. A ECU está mapeando errado. Tá. Mas o que acontece na prática? Se a ECU entende que está para álcool, aumenta o tempo de injeção. Poxa, mas está gasolina. Vai injetar muito combustível. Não vai pegar. Vai encharcar a vela. Entenderam isso? Aí eu venho com o scanner. Ajusto ele para adaptar gasolina. Vai ter que desligar, ligar a chave, tá? Ele vai mandar no scanner algumas funções que você vai ter que fazer, tá? Vê lá em leituras. Estava 9 por 1, agora está 13 por 1. Da partida, já pega. Então entendam que o carro tinha um defeito eletrônico. Ele está com gasolina, mas está com uma relação AF para álcool. Qual é o motivo? Ou o cliente abasteceu e parou o carro em seguida, mudando o combustível, ou perdeu bateria, perdeu programação. E aí, quando ele volta, ele já volta para o álcool, pessoal. É padronizado isso. Quando ele volta, depois de uma perda de memória ou bateria, ele volta para uma relação AF para álcool. Está com gasolina, encharca, o carro não pega. Então é importante sempre conversar com o cliente e avaliar o que tem através das leituras. Belezinha?
Valeu a dica? Então vamos lá. Gasolina. Nessa opção de ajustes, temos como testar e forçar o aprendizado para uma relação AF de gasolina, ou seja, 13,2 por 1. Não é possível escolher a porcentagem, né? Ou eu escolho 100% álcool ou 100% gasolina. E depois, mínimos detalhes, a ECU vai se adaptando, adequando. O importante, pessoal, é também orientar o seu cliente, né, o dono do carro, que mudanças no combustível são possíveis, não tem nenhum problema. Eu posso estar com álcool e encher de gasolina, ou vice-versa. O importante é, após a mudança, rodar com o veículo, pelo menos aí 10 minutos ou até 10 quilômetros. É importante isso para o aprendizado, para determinar um novo AF, uma nova relação ar-combustível. Legal? Belezinha? Próxima tela do scanner. Existe ainda, né, a adaptação ou programação da ECU do motor. Ou seja, no caso de troca de módulo do motor, via scanner, você confirma o aprendizado do código do imobilizador na ECU do motor. Isso aqui é para troca de módulo novo, virgem, né? Depois um módulo de injeção, de gerenciamento do motor novo, virgem, eu faço a programação. Ele aceita de boa em módulos novos, em módulos virgem. Belezinha? Vamos lá. A ECU, aqui ó, em nossa última aula sobre o Voyage, né? Despedir aí dessa ECU Marelli, né? Do Voyage 1.0 Flex. E vamos a mais uma dica. Através do scanner, é possível visualizar as leituras e entender melhor como a ECU recebe os sinais em forma analógica ou em digital. E esse valor é transformado em valores de referência. Então vejam que em leituras aparecem muitos valores. Temperatura do motor, temperatura do ar, MAP, rotação, bobina, interruptores. E vários sinais desses são digitais. Legal. É mais fácil para a ECU receber, né, e interpretar um sinal digital. Mas e os analógicos? Como que ela faz? É um trabalho a mais, né, que ela tem em sua parte de software, né? Ela transforma o sinal analógico em digital e aí faz a adequação. Então esse valor é transformado em valor de referência. Belezinha? Perguntinha da nossa aula. Bom, falei muito sobre ele hoje, né? O scanner é ferramenta fundamental para reparar o veículo? Será que é? Sim, né? Ajuda bastante. Mas, sem ele, ainda é possível fazer o reparo do carro. Dá, né? É possível reparar o veículo mesmo sem o scanner. Ele ajuda muito. Ele encurta o diagnóstico. É verdade. Mas ajuda bastante. Belezinha? Muito bem. Alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Com as dúvidas mais comuns aqui neste Voyage 1.0 Flex, nesta que é a nossa última aula sobre este veículo. Bom, primeiro, em relação ao scanner, a comunicação. Pessoal, há uma grande, né, quantidade, uma variação muito grande de fornecedores de scanner no mercado. Claro, scanners mais baratos, scanners mais caros, alguns mais simples, alguns mais completos. Uma das coisas que mais chama a atenção de vocês, e talvez até o mais importante, é o que? A assistência do scanner. Se o fabricante disponibiliza um telefone para contato, um e-mail para contato, um chat, e como que é feita a atualização. Se ela é cara, se ela é barata, se ela é rápida, se ela é demorada. Isso, acredito que seja o que mais pega. Por quê?
os fabricantes de scanners, né, alternativos, né, o que a gente mais usa no mercado, eles fazem scanner para todas as montadoras, né? Não é específico. E como que ele faz isso? Eles utilizam para essas programações, tá, as leituras reversas, ou seja, é como se pegasse o scanner original da montadora e faz ao contrário, né? Para entender como que é a comunicação com o módulo. Ou seja, eles usam como base um scanner original, mas fazem a leitura reversa para isso. E aí, um fabricante de scanner acaba meio que copiando o outro, né? Mais ou menos isso que acontece. Então, não dá para dizer, tal fábrica, tal fabricante é melhor que o outro. Não. O importante é atualizar se é fácil, se não é, se é caro, se não é, e a assistência, quando quebra um cabo, um fio, um scanner, etc. E também a quantidade de sistemas. Nunca vá pela quantidade de carros. Por quê? Às vezes um sistema é usado em vários carros. E você imagina que funciona em todos os carros. Não. Vá pela quantidade de sistemas. Então essas são as dicas que eu passo sobre scanner aqui para vocês. E para completar, explorem a ferramenta. Quando vê um carro bom, que está em ordem na oficina, e você nunca pegou nenhum pepino nesse carro e está com tempo, trabalhe com scanner nele. Faça as leituras, o diagnóstico, adaptações, para aprender a explorar mais a ferramenta. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, chegamos ao final desta aula sobre este módulo do Voyage 1.0 Flex. O nosso próximo assunto de quinta-feira será o Focus 1.6, injeção ME 17.8.5 e hoje a nossa última aula deste primeiro semestre. Um grande abraço a todos, boas férias e até o nosso próximo encontro. Olá reparadores, sou o técnico Alberto da empresa MTE Thomson e hoje a MTE traz mais uma dica para vocês. A dica hoje é o sensor temperatura linha Fiat, Palio, Uno, Fiorino, quando painel, né? O sensor de temperatura do painel. Na linha Fiat, no Palio, quando utiliza um sensor vermelho, é o sensor indicador de temperatura analógico, o ponteiro. Mais utilizado no Palio, no Uno, na Fiorino, acima de 1990. Abaixo de 1990, utiliza um sensor preto, também indicador de temperatura do painel. Muda um pouco a resistência, cuidado com a aplicação. Falando em aplicação, quando lâmpada, utiliza um sensor 3046, muito parecido com o 3042. No erro da aplicação, você vai verificar, você vai perceber que a lâmpada ficou querendo acender, mas não é um erro no painel, é um erro de aplicação. E quando há dois modelos diferentes no painel, lâmpada e ponteiro, fácil de identificar, gente, é utilizar o sensor duplex 3071. Um terminal vai indicar a temperatura no painel no ponteiro analógico, o outro terminal com aterramento na carcaça vai acender a lâmpada de advertência. Para que não haja erro de aplicação, utilize sempre o nosso mini catálogo linha completa. Espero ter ajudado com as dicas da MTE Thomson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado.